Oi, eu sou a Vanna Marte e hoje a gente vai conversar sobre O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Bom, eu gostei bastante de ler esse livro, ele foi a minha última leitura do ano de 2019. E eu resolvi ler esse livro, ele não estava em nenhuma das minhas listas, eu não tinha ele em casa, mas como vocês sabem, eu faço parte de um clube do livro. E esse livro é essa escolha de um amigo meu para a leitura do mês de dezembro. Aí ele comentou comigo que ia escolher esse livro e tal, só que aí não sei o que aconteceu, ele acabou escolhendo a Metamorfose, que já tem vídeo aqui no canal. E aí eu fiquei aguada para ler esse livro. Peguei na biblioteca do meu trabalho, que infelizmente não existe mais, mas peguei lá na biblioteca do meu trabalho, comecei a ler e eu fiquei apaixonada por esse livro, eu gostei bastante dessa leitura. Esse livro ele é bastante diferente, eu achei ele muito diferente de tudo que eu já tinha lido até então. Ele é a história do Harry Haller. Esse livro foi escrito em 1927, então ele foi escrito ali no Entre Guerras, na Alemanha, né? O Hermann Hesse é um autor alemão. O Hermann Hesse e o Harry Haller, eles têm várias coisas em comum. Esse livro ele é quase que autobiográfico. Algumas coisas do Hermann Hesse são muito claras no Harry, principalmente o aspecto dele, o pacifismo, né? Ele é muito antibelicista, ele é totalmente contra a guerra. E essa era uma coisa bastante diferente, que destoava muito do que estava acontecendo ali na Alemanha na época, principalmente porque a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra, né, como se houvessem vencedores em guerras, mas a Alemanha perdeu a Primeira Guerra e eles foram muito duramente limitados por toda a política internacional ali e tal, eles não podiam fazer um monte de coisa, o país ficou quebrado. Na época já estava surgindo ali um discurso bastante, que pautava bastante o que ia acontecer ali na Segunda Guerra. Então, ali no Entre Guerras, ele era a voz destoante, ele era a pessoa que dizia que guerra não tem nada a ver e que era melhor não existir guerra e que era melhor não existir batalhas e confrontos. E o Harry tinha essa pegada também, né, o personagem tinha essa pegada também, que o Hermann Hesse tinha. E justamente por ser um pacifista, por ser uma pessoa muito anti-guerra, muito antibelicista, o livro, ele traz muitos tapas na cara ali daquela galera mais nacionalista que tinha na época. Inclusive esse livro ele é muito atual, ele é muito interessante de se ler hoje em dia, analisando o nosso contexto aqui, nosso Brasil. Mas enfim, o livro vai contar a história do Harry. O Harry, ele é um intelectual, ele é um cara muito culto, que lê Goethe e o caramba, e ele vive em pensões, geralmente em pensões ali meio burguesas. Ele foi morar nessa pensão de maneira reclusa. Ele é um homem bastante solitário, que tem ali a sua casa dos 40 e poucos anos, e ele tem decidido ali na cabeça dele que quando ele fizer, né, quando ele completar 50 anos, ele vai se suicidar. Passa um tempo ali, o Harry encontra um tratado, que é o Tratado do Lobo da Steppe. Esse tratado, conforme ele lê, ele vai se identificando com ele, né, com aquele escritos ali, e ele vai percebendo que aquele tratado muito facilmente poderia ser sobre a sua vida, porque o próprio Harry ele tem uma existência dual. Ele enxerga a vida dele de um lado que é um homem intelectual, um homem que lê, um cara que ouve Mozart, e dentro dele aprisionado existe também um animal, uma besta, um animal violento, de instintos animalescos. Mas ali mesmo encontrando aquele tratado, mesmo lendo aquele tratado, mesmo se identificando naquele tratado, o Harry percebe, o Harry tá ali com a ideia fixa de se suicidar quando ele tem ali seus 50 anos. Nesse meio tempo ele conhece uma moça que é a Hermínia, e a Hermínia vai apresentar pra ele toda uma vida completamente diferente da vida que ele estava levando até então. Ela apresenta o Harry para vários outros personagens e ela também apresenta ele para uma vida totalmente diferente. Ela ensina ele a dançar e ela comenta com ele que eles vão ali ser amigos, ela vai fazer ele se apaixonar por ela, mas que no final a história deles vai terminar um pouquinho diferente do que ele pode imaginar. Então, o Harry, ele é um cara super recluso, um cara que detesta a burguesia, um cara que faz críticas à burguesia, aos nacionalistas, mas a verdade é que ele próprio, ele é um burguês, ele leva uma vida, né, um estilo de vida burguês, ele gosta de coisas que são características da burguesia, e esse livro, ele é dividido, mais ou menos, ali, em 3 partes. A primeira parte é o prefácio, que é escrito pelo sobrinho da dona da pensão onde o Harry mora. A segunda parte são as anotações ali do Harry, né, da vida dele, das coisas dele. E a terceira parte, que é o Tratado do Lobo da Steppe. Então, quando o Harry ele conhece a Hermínia, que é essa moça que é uma prostituta, eles se conhecem na noite ali, ela vai apresentar, ela é como um duplo dele. E ela vai mostrar pra ele toda uma vida que ele tinha esquecido ou que ele não chegou a conhecer. Ela vai apresentar pra ele a Maria. A Maria vai ser, dentro desse novo universo que o Harry vai se inserir, dessas novas pessoas que ele vai conhecer, a Maria vai representar o amor,
vai representar o sexo, a redescoberta do Harry, do que é amar uma pessoa. Ele também vai ser apresentado pro Pablo. O Pablo, ele representa tudo aquilo que é divertido e que é livre. O Pablo é uma pessoa muito livre. Então ele é livre quanto ao corpo dele, a sexualidade dele, as escolhas dele, as coisas que ele usa e as coisas que ele fala e as coisas que ele faz. Enquanto que o Harry, ele é todo recluso, todo na dele, assim, todo fechado no mundinho dele. O Pablo, ele é expansivo. E a Hermínia, ela é o Harry naquele mundo, sabe? Ela é uma intelectual, ela é toda culta, mas ela é como se fosse o Harry se o Harry estivesse inserido naquele mundo ali, que é o mundo novo pra ele. Então esses três personagens, né, que vão entrar ali na vida do Harry, vão apresentá-lo a esse teatro, que é um teatro todo do absurdo ali, que é uma parte também muito, muito legal desse livro. O que acontece com esse livro é que, assim, qualquer coisa que eu contar pode estragar a experiência de vocês lendo esse livro, e eu recomendo demais que todo mundo leia esse livro, porque eu achei ele muito maravilhoso, muito viajado, muito doido. O que é muito, muito, muito legal desse livro, né, o que eu gostei muito desse livro, é que, como eu comentei, o autor ele é um pacifista, ali entre guerras, na Alemanha. Então esse livro ele tem muitas críticas ao armamentismo, aos nacionalistas, que faz com que esse livro se torne muito atual, principalmente, né, no Brasil de hoje. Agora, assim, nesse Brasilzão que a gente tá vivendo agora. Uma outra coisa muito legal também é que esse livro, ele é um romance de formação. Embora ele não seja um romance de formação clássico, né, que tem tipo ali a criança, que vira jovem, que tem um mestre, e aí ele cresce, aí ele passa por um problema grande, e aí ele com sábio. Embora não siga essa estrutura, ele é mais ou menos um romance de formação, porque a gente tem o Harry, que ele é cru pro mundo, aí ele vai mudar, a personalidade dele vai mudar, ele vai transicionar, ele vai ter uma pessoa que vai guiá-lo, como um mestre num romance de formação, ele vai ter ali a Hermínia pra guiá-lo através dessa mudança, e ele vai se tornar uma pessoa completamente diferente. Então ele é sim um romance de formação. Ele é toda essa passagem do Harry de descobrir que ele é uma pessoa que tem um duplo dentro dele, que ele tem essa multiplicidade na sua personalidade. Ele vai descobrindo que ele é um ser plural. Ele tem mais do que aquilo que ele achava que ele tinha dentro dele. O que é muito legal também é a gente pensar que o Harry, enquanto ele tem essas múltiplas personalidades, enquanto ele tem essa pluralidade dentro dele, o livro também vai acompanhando e ele vai tendo pluralidades dentro dele também. Então a obra, ela acompanha, ela reflete o personagem principal, ou vice-versa, né? Então a obra tem essas três partes, que são o prefácio, o Tratado do Lobo da Steppe e as anotações do Harry. E essas três partes, elas interagem e elas se modificam, bem como a personalidade do Harry, que tem o intelectual e a fera, né, dentro dele, e essas personalidades, elas vão se intercalando uma com a outra. Assim também acontece com a obra, né? O tratado ele vai misturando ali com as anotações, que também tem a ver com o prefácio, muito embora o prefácio ele venha para negar a obra. Então, por um período, quando você está lendo ali o prefácio, num determinado momento ali, ele vai questionar se toda aquela obra é real, se toda aquela obra faz sentido, se tudo aquilo aconteceu de verdade. Enfim, gente, é um livro muito viajado, é um livro muito diferente. Eu gostei muito de ler, é muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha lido. Eu gostei demais, demais, demais. E eu acho que o que quer que eu fale aqui pode ser que atrapalhe a sua experiência lendo o livro. Então vai lá, lê o livro, vê se você gosta. Se você gostou ou não, comenta aqui embaixo comigo que eu vou gostar de saber a sua opinião. Não deixa de se inscrever no canal, quem tá inscrito sabe sempre primeiro o que acontece por aqui. Tem vídeo mais ou menos toda semana. Me acompanha também nas minhas redes sociais, eu sou Dona Martin em todas elas. Um beijo e tchau!